Um nó de sangue e desejo. Por um narrador que se delicia com as sombras da alma humana, no coração de uma cidade esquecida, onde as luzes tremulam como promessas quebradas, havia uma mansão decadente que guardava segredos mais sombrios que a noite. Era lá que Elias, um homem de olhos como lâminas e um sorriso que prometia dor, reinava sobre seu pequeno império de caos. Ao seu lado, ou melhor, aos seus pés, estavam Lívia e Clara, duas mulheres que, por caminhos tortuosos, haviam se tornado parte de um triângulo que desafiava a lógica, a moral e o próprio destino. Eu, o narrador, observo tudo de um canto escuro, um voyeur das misérias humanas, rindo enquanto os fios do desejo e da destruição se entrelaçam. Permita-me contar essa história, mas cuidado, ela não é para os fracos. Há sangue nas entrelinhas, e o amor aqui é uma faca de dois gumes. O início. Uma prisão de veludo. Lívia era uma escultora, uma alma delicada, que moldava o barro com mãos trêmulas, como se pudesse dar vida às suas próprias cicatrizes. Clara, por outro lado, era uma dançarina, com movimentos que hipnotizavam, mas olhos que carregavam o peso de um passado que ela nunca contava. Ambas, por ironia ou crueldade do destino, cruzaram o caminho de Elias em momentos distintos, mas com o mesmo resultado, tornaram-se suas. Elias não era apenas um homem, ele era uma força. Rico, carismático e cruel, ele colecionava pessoas como quem coleciona troféus. Lívia foi a primeira. Ele a encontrou em uma galeria de arte, onde ela expunha suas esculturas frágeis. Encantado por sua vulnerabilidade, Elias a cortejou com promessas de um futuro brilhante. Mas, quando ela aceitou jantar com ele, descobriu que o preço da atenção de Elias era sua liberdade. Ele a levou para a mansão, trancou-a em um quarto luxuoso e disse que ela seria sua musa eterna. Qualquer resistência era respondida com humilhação. Ele a fazia se arrastar pelo chão, rindo enquanto ela chorava, ou a obrigava a esculpir figuras grotescas que ele exibia como troféus. Clara veio depois, capturada em um bar onde dançava para pagar as dívidas de um pai alcoólatra. Elias viu nela uma chama que queria domar. Ele a sequestrou, literalmente, mandando seus capangas a arrastarem para a mansão. Clara lutou, mordeu, gritou, mas Elias era paciente. Ele sabia que o espírito humano, quando pressionado o suficiente, se dobra ou se quebra. Ele preferia a primeira opção. No início, Lívia e Clara eram inimigas. Presas na mesma gaiola, elas se viam como rivais, disputando migalhas da atenção de Elias, temendo que uma pudesse roubar o pouco que tinham. Ele alimentava isso, claro, colocando-as uma contra a outra, forçando-as a competir por seu favor em jogos sádicos. Uma noite, ele as fazia se humilhar verbalmente, confessando seus piores medos enquanto ele ria. Em outra, ele as obrigava a dançar juntas, seus corpos se tocando sob o peso de seu olhar predatório. Mas algo mudou. Talvez tenha sido o cansaço, talvez tenha sido a solidão, ou talvez, em meio à dor, elas tenham encontrado uma faísca de humanidade, uma na outra. Lívia começou a deixar pequenos bilhetes para Clara, escondidos em livros que Elias nunca lia. Você já pensou em fugir? Clara, a princípio desconfiada, respondeu com um desenho, uma faca cravada em um coração. Era o começo, o triângulo. Amor forjado na dor. O que Elias não previa era que o controle que ele exercia poderia se voltar contra ele. Lívia e Clara começaram a se aproximar, primeiro como aliadas, depois como algo mais. Em segredo, elas compartilhavam momentos roubados. Um toque nas mãos enquanto limpavam a mesa. Um olhar que dizia, eu te vejo, quando Elias as humilhava. A mansão, com seus corredores labirínticos e quartos trancados, tornou-se um palco para sua rebelião silenciosa. Elias, no entanto, não era cego. Ele percebeu a mudança, e em vez de separá-las,
decidiu usá-la a seu favor. Ele as forçava a se beijarem na sua frente, rindo enquanto lágrimas escorriam por seus rostos. Ele as fazia compartilhar a mesma cama, deleitando-se com o poder de orquestrar seus corpos como marionetes. Mas o que ele via como submissão era, na verdade, o nascimento de algo que ele nunca poderia controlar. Amor. Livia e Clara se apaixonaram, não apesar da dor, mas por causa dela. Cada humilhação as unia mais, cada ato de violência as tornava mais determinadas. Elas começaram a planejar. Elias podia ser cruel, mas não era infalível. Ele tinha inimigos, homens que queriam seu dinheiro, seu poder, sua cabeça. Livia, com sua mente afiada, começou a estudar os livros de contabilidade que Elias deixava espalhados. Clara, com sua graça, aprendia a manipular os guardas, ganhando pequenos favores com sorrisos falsos. E então veio a primeira reviravolta. Elas decidiram incluir Elias no plano, não porque o amavam, mas porque sabiam que, para destruí-lo, precisavam que ele confiasse nelas completamente. Elas começaram a ceder, não mais como vítimas, mas como atrizes. Livia esculpia para ele estátuas que glorificavam sua crueldade, e Clara dançava com uma paixão que o fazia esquecer suas desconfianças. Aos poucos, Elias baixou a guarda, convencido de que havia moldado as duas à sua imagem. O triângulo amoroso nasceu então, mas era uma fachada. Ou pelo menos, era o que elas acreditavam. Porque, em algum momento, entre noites de sexo selvagem e confissões sussurradas na escuridão, algo mudou. Elias, o monstro, começou a sentir. Ele, que sempre viu o amor como fraqueza, se pegava olhando para Livia e Clara com algo além de posse. Era devoção. Ele lhes dava presentes, não mais como troféus, mas como pedidos de perdão. Ele parou de humilhá-las em público e, em segredo, começou a planejar uma vida onde os três poderiam ser felizes. O clímax, sangue e traição. Mas Livia e Clara tinham outros planos. Elas haviam feito contato com um dos inimigos de Elias, um homem chamado Victor, que prometia liberdade em troca de informações sobre os negócios de Elias. O plano era simples: entregar Elias a Victor, fugir com o dinheiro que Livia havia desviado e começar uma nova vida juntas. Elas marcaram um encontro em uma noite de gala na mansão, onde Elias exibiria suas musas para seus associados. A noite chegou, e a tensão era palpável. Elias, estranhamente vulnerável, presenteou Livia com um colar de diamantes e Clara com um vestido feito sob medida. Ele as levou ao salão, orgulhoso, quase humano. Mas, enquanto os convidados brindavam, Livia entregou um pendrive a Victor, escondido em um aperto de mãos. Clara, por sua vez, distraiu Elias com uma dança que o deixou hipnotizado. Então, o caos. Victor e seus homens invadiram a mansão, armas em punho. Elias, pego desprevenido, tentou lutar, mas foi dominado. Livia e Clara, como combinado, fingiram ser reféns, chorando enquanto Victor arrastava Elias para fora. Mas aqui veio a segunda reviravolta. Victor traiu as duas. Ele não tinha intenção de deixá-las viver. Elas sabiam demais. Enquanto Elias era espancado no jardim, Victor ordenou que seus homens as levassem para um quarto. Presas, enfrentando a morte, Livia e Clara se olharam. Não havia mais fingimento, apenas elas. Elas se beijaram, um beijo que carregava anos de dor, amor e resistência. E então, Clara revelou seu último segredo. Ela havia escondido uma faca em seu vestido. Juntas, elas lutaram, matando os guardas em um frenesi de sangue e fúria. Feridas, mas vivas, elas correram para o jardim, onde Elias estava à beira da morte. E aqui, caro leitor, vem o desfecho que ninguém espera. Elias, ensanguentado, olhou para elas e sorriu. Eu sabia. Ele sussurrou. Eu sempre soube. Ele revelou que havia descoberto o plano semanas antes, mas escolheu não fazer nada. Por quê? Porque, no fundo,
Ele acreditava que merecia morrer pelas mãos delas. Ele as amava, de um jeito torto, doentio, mas real. E, em seu último ato, ele entregou a elas a chave de um cofre escondido, onde guardava milhões. Vivam, ele disse, antes de fechar os olhos. Lívia e Clara, atônitas, abriram o cofre. Lá estava o dinheiro, junto com uma carta de Elias, confessando tudo: sua culpa, seu amor, sua esperança de que elas encontrassem paz. Elas poderiam ter fugido ali mesmo, ricas e livres, mas elas fizeram algo que nem eu, o narrador, previ. Elas queimaram a mansão. Com o corpo de Elias ainda no jardim, elas atearam fogo em tudo, destruindo cada vestígio daquele inferno. E então, desapareceram. O epílogo. Um riso na escuridão anos depois, dizem que duas mulheres vivem em uma ilha remota, esculpindo estátuas e dançando sob as estrelas. Ninguém sabe seus nomes, mas há rumores de que elas sorriem, como quem venceu o próprio destino. Ou talvez isso seja apenas uma história. Talvez elas nunca tenham existido. Quem pode dizer? Eu sei, claro. Eu vi tudo, cada golpe, cada beijo, cada gota de sangue. E agora, enquanto conto essa história, não posso evitar rir. Que desfecho! Um monstro que se apaixonou, duas vítimas que se tornaram deusas, e uma mansão que virou cinzas. O amor, a violência, a traição, tudo tão humano, tão deliciosamente podre. Ha! Vocês acham que isso acabou? Tolos. Há sempre outra história, outro triângulo, outro incêndio esperando para começar. E eu estarei lá, rindo, enquanto o mundo queima. Fem.